por exemplo, a faixa mais alta de imposto de renda é 27,5% em cima do trabalho, da renda. Nos Estados Unidos é 40%, nos Estados Unidos. Na Europa é 45%. Então, para mudar isso daí, então, a gente teria que mudar um monte de coisa no nosso país. Mas então, como o Brasil, ele tributa pouco renda, ele tem que tributar algum lugar, porque o Brasil precisa de dinheiro para funcionar. O que ele tributa? Consumo. Então a gente paga bem mais caro um automóvel que a gente compra, porque o carro é um vetor de arrecadação de imposto. Cai a venda de carro, cai a receita. Aumenta a venda de carro, aumenta a receita. E no IVA, nós temos um problema, que a Anfávia, inclusive, está reclamando, que é o seguinte: estão pensando em colocar nos carros um imposto seletivo semelhante ao cigarro e à bebida. Era o ponto que a gente ia perguntar. O famoso imposto da maldade, que é para inibir consumo de álcool, de cigarro. Vai ter em carro. Vai ter em carro. Por que vai ter em carro? Porque como o carro hoje arrecada em média 35 e o IVA vai ser 26, opa, o governo vai perder receita. Então, para não perder receita, vamos tributar, vamos colocar imposto seletivo em automóvel. Gente, é uma loucura. Aí vão falar, não, porque o automóvel, a gasolina, polui, então vai ser um imposto por causa da poluição. Gente, é imposto porque a conta não fecha. Até porque o carro elétrico, imagino que sofresse pela mesma tributação. Se o argumento é a poluição, a gente vai falar depois se polui menos ou não, você vai trazer essa resposta para nós. Então o governo precisa cobrar um imposto seletivo no automóvel, porque o automóvel é um vetor de arrecadação de imposto, e com a reforma tributária vai diminuir. A conta não fecha. Então, é muito complicado. O nosso país é o seguinte: tem três coisas que obrigam a arrecadação. Primeiro é quanto eu gasto para funcionar. O Brasil, lamentavelmente, gasta que nem um país numa economia desenvolvida, e nós não somos uma economia desenvolvida. A gente gasta 35%, 36%, 37% do PIB para funcionar. Depende de onde você lê a informação. Mas a gente gasta ao redor de 35%. Nos países emergentes de renda per capita semelhante à nossa, todo mundo gasta menos. Então a Turquia gasta 25%, renda per capita de $10 mil, que nem a gente. O México gasta 26, renda per capita que nem a nossa. O Chile gasta 34, um pouco, nós gastamos 35, mas o Chile já tem renda per capita de 18, já é bem mais rico do que a gente. A China gasta 22 e a gente gasta 35. Então a gente gasta o que um país desenvolvido gasta e nós não somos desenvolvidos. Os Estados Unidos gasta 35, que nem a gente. Só que lá, 5 vai para militar. Ou seja, Estados Unidos sem militar gasta 30. A gente sem militar gasta 34, que a gente gasta umzinho de militar. Então, nós gastamos muito para funcionar. A gente gasta muito e gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Conclusão, esse é o nosso país, eu preciso de uma carga tributária de 35. Para aumentar o imposto de renda e diminuir o imposto no consumo, eu preciso conversar com o Congresso. O pessoal do Congresso tem renda média alta. A tendência no Congresso é muito difícil você aprovar um aumento do imposto de renda com quem tem renda alta, porque ele vai pagar mais. E o imposto no consumo, ele é injusto porque a pessoa de renda mais baixa, ela gasta 100% do salário dela em consumo, não poupa, e a pessoa de renda mais alta, por exemplo, você pega um carro de 130 mil reais, a pessoa que ganha 8 mil reais compra um carro desse, mas a pessoa que ganha 30 mil reais, às vezes compra um carro desse também, mas está pagando o mesmo imposto. Então, não é justo o imposto sobre o consumo. O imposto sobre a renda, ele é muito mais justo. Tem outro fator que também prejudica o Brasil, que é a dívida pública. A gente deve 75% do PIB. Esses países que eu citei, semelhante a gente, Turquia, renda per capita que nem a gente, Tailândia, renda per capita 8 mil dólares, a gente tem 10, México, renda per capita 10 mil dólares que nem a gente,
Todos devem de 30% a 50% do PIB. A gente deve 75%. Então, eu estou, como país, eu estou endividado e eu estou gastando muito para funcionar. Uau! O que eu preciso fazer? Parar de gastar. Que é isso que o nosso governo, por enquanto, não consegue. Que também é difícil com o Congresso você cortar a despesa, porque ninguém quer cortar. Então, o resultado de tudo isso é que o nosso carro é caro. Mas ele não é caro sem os impostos. Ele é caro por causa da carga tributária, que o carro é um vetor de arrecadação de imposto. Cara, olha só, eu fiz uma pergunta, hein, cara. Porra, cara, muito bom, Sérgio. Pô, bom demais. Muito completo. Muito completo, eu vou aprendendo pra caramba, né? Eu gosto de episódio assim. A gente tava falando assim, pô, o Arraiz me perguntou, né? Que ele tá participando hoje, mas normalmente é o Ricardo. Ele falou, tem algum episódio que não é legal? Eu falei, cara, teve um ou outro, assim, é legal os que a gente aprende. Porra, esse aqui já tá valendo a pena, né? Já tá valendo a pena pra caramba. Agora, Sérgio, João, deixa eu ver se eu entendi. Posso te chamar de Sérgio? Claro. Já criando uma intimidade. Já criando uma intimidade, né? Mas, cara, então vamos lá. Brasileiro, na visão do brasileiro, o carro é caro. Na visão da montadora, vende barato. Vende, por exemplo, você pega um carro no Brasil e na Argentina, para a montadora sobra mais dinheiro na Argentina que no Brasil, porque a carga tributária sobre o carro lá é menor.